você sabia que em Santa Catarina, quando o assunto é a adoção de crianças e adolescentes, o que chama a atenção é que apenas 1,4% das pessoas aceita adotar grupo de irmãos, 7,3% aceita crianças com doenças e 5,1% aceita crianças com alguma deficiência. Na reportagem especial produzida pela jornalista Mari Junks, vamos conhecer a história de crianças adotadas que estão fora do perfil tradicional, com problemas de saúde e os desafios enfrentados pelos pais, além de entendermos qual é o papel do Ministério Público para garantir que o processo de adoção seja realizado dentro do que prevê a legislação no Brasil. Acompanhe! Eduardo tem 13 anos e Micaela 9. Os irmãos chegaram na vida de Alexandre, sua companheira na época, em 2018. E desde que eles foram adotados pelo casal, muitas têm sido as adaptações para facilitar o convívio das crianças com os pais e com as pessoas em geral. É que Eduardo, quando foi adotado com 6 anos, tinha o diagnóstico de um possível transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. E Micaela tinha 2 anos com o HIV. Mas, ao longo do tempo, os desafios aumentaram com a descoberta de outros diagnósticos associados, afirma o pai das crianças, Alexandre Gonçalves. Hoje, passados quase 8 anos, a gente já tem um diagnóstico de transtorno de espectro autista, do TDAH, a gente tem um diagnóstico de déficit cognitivo importante, ele tem um atraso mental significativo e principalmente que é um problema que ainda não há um diagnóstico fechado, mas pela convivência, pelo que a gente acontece, ele tem o TOD, que é um transtorno opositor desafiante, que é ele te enfrentar e desafiar todas as condições possíveis reiteradamente. Então, muita dificuldade na escola, ele demorou muito para se alfabetizou apenas ano passado, na 6ª série, ele tem acompanhado o professor de apoio, mas tem um histórico de agressões, de um repertório verbal bem agressivo, de intimidações, de não obedecer. Então é uma luta diária, a rotina da escola é uma luta diária e não só na escola. Além de fazer terapia para ajudar nos tratamentos, Eduardo faz uso de algumas medicações e Micaela faz acompanhamento e convive bem com o HIV. A menina, que também foi diagnosticada com atraso cognitivo e TDAH, ainda não está alfabetizada, apesar de muito inteligente. Segundo o pai, uma das maiores dificuldades dela é o convívio com um irmão que é muito agressivo. Desafios que não param por aí. Como o processo de adoção foi difícil, a adaptação com as crianças foi muito demorada e o casal não tinha uma rede de apoio, hoje Alexandre cuida dos filhos sozinho, depois que a companheira na época pediu a separação do casal, alguns anos após a adoção das crianças. Para Alexandre, mesmo sem saber como será o futuro dos filhos, o amor supera todo e qualquer obstáculo. Eu percebo a minha importância na formação deles, na base deles, na referência deles. Eu entendo que com todas as dificuldades há uma relação de muito amor envolvido, de muito afeto. A gente tem uma coisa muito legal de falar palavras bonitas um para os outros, de se abraçar, de se agarrar, de sentar no colo, de dar beijo. E eu acredito que isso trouxe uma realidade para eles que eles não conheciam, né, da outra família, depois do abrigo. Eles representam tudo para mim. Eu acho uma experiência muito difícil, né, muito complexa, mas também que tem muito amor envolvido. E quando tem muito amor envolvido, eu acredito que vale sempre a pena tentar. Outra história que inspira a adoção de crianças que estão fora do perfil tradicional, como ter uma doença, é a do pequeno Miguel, hoje com 6 anos de idade. O menino foi diagnosticado com autismo e atualmente faz uso de medicações e terapias todos os dias.
Apesar de ter uma rotina bem puxada e desafiadora, a adoção mudou a vida da técnica de enfermagem, Lúcia Gastaldi. Adotem, que o amor é gigantesco, ele não tem DNA, ele não tem nada a ver com parte sanguínea, tá? Ele tem a ver com o coração, com o amor, com a vontade de ser mãe, com a vontade de ter um lar, né? As crianças maiores, a vontade de ter um porto seguro, de ter uma família. São histórias como essas que contrariam as estatísticas quando se fala em adoção no Brasil, já que o perfil dos pretendentes ainda é por bebês e crianças de até 4 anos e de cor branca. Atualmente, são mais de 35 mil pessoas cadastradas no Sistema Nacional de Adoção e mais de 5 mil crianças aptas para serem adotadas no país. Em Santa Catarina, são quase 3 mil pretendentes e pouco mais de 200 crianças para adoção. Dentro desses dados no estado, o que chama a atenção é que apenas 1,4% das pessoas aceita adotar grupo de irmãos. 7,3% aceita crianças com doenças e 5,1% aceita crianças com alguma deficiência. Apesar de não ser fácil lidar com crianças que foram diagnosticadas com algum problema de saúde ou possuem alguma deficiência, a psicóloga Josiane Reppers, que atua na Rede Pública de Saúde de Balneário Camboriú, reforça que o mais importante ao se deparar com situações assim é buscar ajuda. Sempre vai haver uma forma, né? Independente do transtorno, independente do que a criança vai apresentar, a criança vai apresentar suas diversidades, suas diferenças. Então, a gente também vai ter que aprender a lidar com isso. Então, buscar ajuda profissional, seja ajuda psicológica, seja ajuda neurológica, seja ajuda, né, psiquiátrica, se for necessário, claro, mas sempre buscar esse apoio, não querer resolver ou fazer sozinho, porque quanto mais cedo a gente busca essa ajuda, quanto mais precoce, melhor vai ser, né, o futuro também dessa criança, o desenvolvimento, então pensar também no desenvolvimento dessa criança. Além de ser um ato de muito amor e coragem, o fato, às vezes, de não poder gerar um filho desperta ainda mais o desejo daqueles que querem adotar, como é o caso de Adriana e o marido. O casal, que mora em Balneário Camboriú, iniciou o processo de adoção em 2021 e está na fila de espera há 4 anos. Há preferência por 2 crianças de 0 a 6 anos de idade, de qualquer cor ou raça, que podem ser meninos ou meninas, porque para a empresária, o que importa mesmo é o desejo de ser mãe. Eu acredito muito, né, que apesar da demora, eu desconheço alguma família formada pela via da adoção que tenha ficado por muito tempo na fila e tenha dito não valeu a pena, né? Então, eu tenho essa certeza também dentro de mim, de que essa espera, muitas vezes essa angústia, ela vai valer a pena. Mas, como é feito o processo de adoção no Brasil? Como são garantidos os direitos das crianças e adolescentes que integram o Cadastro Nacional de Adoção? E, principalmente, como vimos até agora nesta reportagem, como é possível identificar alguma irregularidade nos processos de adoção? De acordo com o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, que atua na Vara da Infância, Família e Juventude de Balneário Camboriú, Alain Betger, todo o processo de adoção precisa passar obrigatoriamente pelo MP. O Ministério Público atua em todas as fases do processo de adoção, desde o início, quando há o pedido de adoção,
né? O processo é encaminhado ao Ministério Público, então há um primeiro parecer, depois são elaborados os laudos por parte das equipes técnicas do Poder Judiciário. Com esses laudos, o processo retorna novamente ao Ministério Público. O Ministério Público verifica se a situação da criança está regular sob o ponto de vista jurídico, se houve a destituição ou se no processo de adoção há o pedido de destituição quando já não existe a destituição prévia. Então, toda essa parte jurídica deve ser fiscalizada pelo órgão do Ministério Público a fim de garantir o melhor interesse da criança. É importante reforçar que somente após o parecer dado pelo MP é que a Justiça oficializa a sentença, seja ela favorável ou não ao processo de adoção. A juíza da Vara da Infância, Juventude e Família da Comarca de Balneário Camboriú, Camila Coelho, reforça ainda que depois de encerrado um processo de adoção, não existe a possibilidade do pretendente devolver a criança ou o adolescente. Deferida a adoção, a criança ou adolescente passa a ser registrado em nome dos pretendentes e a adoção se torna plena e revogável, né? A criança ou adolescente passa a ser filho dos pretendentes ou do pretendente para todos os efeitos legais. Então, goza de todos os direitos e os pretendentes gozam de todos os direitos, obrigações, deveres. E então, a partir de então, não há mais que se falar em devolução. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. No Brasil, a adoção é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e já a Lei Nacional de Adoção de 2009 também estabelece regras sobre o processo de adoção no país. Para adotar uma criança ou adolescente, o primeiro passo é se cadastrar no Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. As informações estão no site cnj.jus.br. Em Balneário Camboriú é possível ligar o número 326. Em Balneário Camboriú é possível ligar para o número 3261-1885 e tirar todas as dúvidas sobre o processo de adoção com o serviço social que funciona no Fórum da Comarca da cidade.